Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja uma vez mais muito bem-vinda aqui no nosso ambiente de entrevistas do Secov Goiás, o Sindicato das Imobiliárias e Condomínios, para nós conversarmos hoje sobre a Lei de Licenciamento Ambiental. Nós temos duas entrevistas aqui com o Guilherme Dallagnol. Guilherme, que é engenheiro civil, especialista em tratamento e disposição final de resíduos sólidos e líquidos. E aqui o Rodrigo Costa, que é advogado e especialista em direito ambiental. Vou começar com você, Rodrigo. Explica pra gente o que é essa lei de licenciamento ambiental, que antes era o projeto de lei 2159 e que virou lei agora, sancionado pelo presidente Lula. Muito obrigado a ambos pela participação aqui conosco. Pois bem, primeiramente, muito obrigado, Yuri, pelo convite, obrigado a todos. Cumprimento o meu amigo de longa data, Guilherme Dallagnol, da Engeme Engenharia Ambiental, uma consultoria muito competente aqui do nosso estado. Pois bem, quando surgiu o convite para essa entrevista, Yuri, estávamos ainda no projeto de lei e na última sexta-feira foi promulgada a Lei Federal número 15.190 de 2025, que é chamada Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil. Essa lei é um marco importante, apesar de muita discussão, né, muita opinião favorável e contra. Essa lei ainda, a gente vai discutir muito sobre ela ao longo da entrevista, ela ainda está em construção, porque temas foram vetados e lacunas serão preenchidas por medidas provisórias ainda, mas eu acho que o ponto a ser ressaltado é que é uma lei definitiva, uma lei que tenta padronizar no Brasil nomenclaturas de licenciamento, regras, né, do conteúdo, do escopo de estudos, tudo para dar segurança, celeridade, previsibilidade para o empreendedor, não é? Acho que uma questão que é uma dor do empresário brasileiro já há muitas décadas é você ter aí 26 estados e o Distrito Federal, o próprio IBAMA, né, a nível federal, e quase um terço dos 5.000 e tantos municípios brasileiros que têm órgão ambiental local licenciador, e isso, na verdade, Yuri, uma coxa de retalhos, né, que dificulta muito a aplicabilidade da norma. Então, acho que a Lei Geral do Licenciamento Ambiental traz segurança jurídica, e não só isso para o empreendedor, mas também para o analista ambiental, para quem está do outro lado do balcão aplicando a norma. Perfeito. Ô, Guilherme, ele falou de dor. Fala dessa dor, você que é um cara de campo, fala dessa dor, o que é que você enfrenta? Porque eu noto que o empresário, assim, tem... eu não quero usar o verdadeiro pavor, não quero usar essa palavra, porque não é isso, estou exagerando. Mas ele tem muito receio quando ele chega na frente de um fiscal com o pensamento o que esse fiscal vai querer, porque justamente isso que você falou, Rodrigo, que não tem padronização. É assim mesmo? Yuri, é uma grande dificuldade que a gente tem no processo de licenciamento, porque é quase que uma anamnese. Eu tenho que fazer toda uma entrevista, porque tem tanto tem tanto depende nesse processo aí, para a gente conseguir ter a autorização do órgão competente para desenvolver essa atividade que é potencialmente poluidora, que tem tantos possíveis cenários que o outro lado, que não tem todo o conhecimento técnico da parte de legislação, do procedimento de licenciamento, ele não consegue estabelecer um caminho lógico, né? Então, assim, no momento em que, como o Rodrigo falou, o projeto, a lei agora, né, a lei nacional, ela traz uma uniformização do conceito, uma uniformização de tipologias de licenças, de prazos, de procedimentos, ele consegue estabelecer um raciocínio lógico de como vai ser o processo de licenciamento, se ele está fazendo um empreendimento aqui no estado de Goiás, seja ele fazendo no estado do Maranhão, ou no município que tem órgão ambiental competente, ou não tenha órgão ambiental competente. Então ele consegue estabelecer, por analogias, né, porque a lei agora ela vai padronizar todo esse processo de licenciamento, independente de quem é o órgão competente. Então isso vai trazer um pouco dessa subjetividade que acaba acontecendo por parte do órgão ambiental, vai acabar tirando um pouco dessas quantidades de variáveis que tem no processo, se tem uma supressão, se não tem, se o tamanho do loteamento é grande ou pequeno, né? Então isso vai trazer uma padronização. Então, o que vai valer aqui para Goiânia, né, vai valer para o empreendedor que está também localizado em Goiânia, mas empreendendo em outro estado. A lei, Rodrigo, ela desburocratiza? A gente pode dizer assim, não? Eu penso que sim, eu acho que um grande temor de quem empreende, né,
é ter um grau de incerteza ou subjetividade, como bem disse o Guilherme. Então, a lei, ela desburocratiza porque você, enquanto empreendedor, você vai saber quais são as regras do jogo, não é? Então, um receio muito grande dos críticos à lei é sobre os prazos serem exíguos para a análise. Mas eu tenho uma opinião divergente, que é a seguinte: desde 97, com a 237 do CONAMA, que é uma norma infralegal, já existiam prazos. Não é? A questão é, se esses prazos não forem cumpridos, ou como vamos fazer para atingir esses prazos, né? Para desburocratizar, para acelerar. Eu tenho um ponto de vista, lendo a lei que foi promulgada na última sexta-feira, que é o seguinte, passando isso para o Guilherme, os órgãos vão ter que fazer termos de referência mais completos, que são as regras do jogo para aquela atividade de licenciamento. Então, e o empreendedor vai ter que contratar consultorias mais qualificadas para poder fazer o estudo mais arredondado para facilitar para o órgão. Por quê? Explico. Você vai ter agora uma regra de que o empreendedor, o órgão só pode exigir do empreendedor uma única vez as pendências, se o que está no termo de referência, na cartilha da regra do jogo da sua atividade, não for preenchido no protocolo, o órgão pode rejeitar o protocolo. Então, são regras novas. Na verdade, muitos órgãos já aplicavam, mas agora vale para o Brasil todo. Então, regras novas, eu tenho que jogar tudo ali dentro. Então, por que o órgão, por exemplo, para evitar esse ping-pong, esse vai e vem de exigências, ele só pode fazer exigências uma vez, Yuri? Então, ele vai ter que definir muito bem quais são os critérios que ele vai ter para esse licenciamento. Então, eu prevejo que os empreendedores vão demorar um pouco mais para poder elaborar os estudos, as consultorias vão demorar um pouco mais, mas quando esses estudos forem para o órgão, com receio do processo ser arquivado, não ser analisado, a gente vai ter estudos ambientais melhor elaborados, entende? Então, isso vai dar o dinamismo. Então, a lei passa para o empreendedor parte da responsabilidade de ser competente e diligente. A gente pode dizer, Guilherme, que para o empresário, essa lei vem trazer ganho de tempo e economia? Não só isso, Yuri, eu diria que também, como até o Rodrigo comentou, uma segurança no processo. Porque uma vez que a regra está muito clara e definida ao longo do licenciamento, fica muito claro também o que o empreendedor precisa entregar para o órgão, mas também estabelece um limite para o analista. Porque uma vez que a regra está ali definida, ele não pode ter pedidos extravagantes que fogem um pouco daquele rito que está lá determinado pelo próprio órgão ambiental. Então, isso traz também uma segurança de ele entrar dentro de um processo, contratar uma consultoria competente e saber exatamente qual que é o limite de aonde a consultoria e o empreendedor precisam em níveis de estudos e níveis de projeto para entregar para o órgão para que ele seja satisfatório e seja aprovado. Então, isso tudo vai trazer a segurança, mas vai trazer agilidade, porque vai evitar, como o próprio Rodrigo cita, né, aquele ping-pong de agora me apresenta isso, aí você apresenta, não ficou satisfatório, você não olhou uma intervenção em APP que acabou passando. Esqueceu uma vírgula. Acaba acontecendo esse tipo de situação. Então, não só agilidade e economia, mas também segurança. Eu acho que esse é o principal ponto do projeto, porque muito na parte, principalmente de parcelamento, Yuri, a gente acaba entregando um projeto, aí lembra, a drenagem. E, eventualmente, a drenagem tem uma intervenção em APP. Aí esquece a intervenção em APP, e aí no meio do processo de estar lá fazendo a construção, fazendo a instalação do empreendimento, ele descobre que aquele impacto não foi previsto. Então, isso trazia um desconforto muito grande na implantação do empreendimento, que, uma vez que essa regra estiver muito clara e definida, isso não é para acontecer mais. Então, vai trazer a economia, porque é um processo único, né? Mas também a agilidade, porque é para ser analisado todos os impactos de forma integrada. Mas, muito bem, Rodrigo, fazendo um papel aqui do advogado do diabo, que é o seguinte: a gente vive num cipoal jurídico nesse país. Você é advogado, você sabe disso. É lei municipal por cima da lei estadual, Constituição, que às vezes um juiz de primeira instância aí dá um parecer, uma sentença contra a Constituição, esse tipo de coisa que às vezes acaba acontecendo. Eu pergunto para você, olhando do ponto de vista puramente da parte do poder público, os fiscais,
eles vão ter braço para fazer cumprir a lei, vão ter capacidade para se adaptar, porque nós estamos num país que às vezes a lei pega, mas às vezes a lei não pega também. Claro, mas evidente. uma lei desse tamanho, uma lei federal, né? Você acha que ela vai pegar e você acha que o poder público se adapta a ela rapidamente? É uma consideração. Então, os analistas dos órgãos ambientais, ou seja, os servidores que estão lá analisando o processo de licenciamento, todos os órgãos ambientais do Brasil têm agora um desafio. A lei, inclusive, menciona isso, que os órgãos ambientais vão enviar um panorama do que eles têm de estrutura, até para saber como operacionalizar a lei. Então, a gente está aqui numa fase de transição para que essa lei, de fato, pegue, né? Que é o que, no jargão popular, a lei pegar ou não pegar, que essa lei realmente ela tenha sucesso na sua aplicabilidade. Então, eu cito aqui como exemplo, e que gostaria que o Guilherme falasse um pouco sobre isso, que foi essa plataforma aqui do governo ambiental do Estado, que é a plataforma IP, né? Então, uma plataforma de licenciamento que digitaliza o licenciamento no âmbito estadual, e eu percebo pelos clientes que a confecção dos estudos ambientais, das consultorias ambientais, tal como a Engema aqui, capitaneada pelo Guilherme, os estudos demoram mais. Por quê? Porque às vezes você pegava uma foto lá, mal tirada, botava no estudo e tal, fazia assim, a foto da região. Hoje eles exigem no IP, por exemplo, foto georreferenciada e recente. Então não tem como eu fazer pelo computador, no ar-condicionado. Eu tenho que ir a campo e georreferenciar tudo. Mas aí o servidor conferindo por satélite, usando tecnologia para agilizar o licenciamento. Então, ele consegue vislumbrar esse cenário, né, com timestamp, né, com o georreferenciamento disso tudo. Então, ele consegue, com a tecnologia, visitar a área sem estar lá. Então, eu já percebi que muitos processos, depois que são protocolados, né, os estudos protocolados, o processo em andamento, a licença é muito mais ágil. Um nó que existia muito grande no Estado, você tem uma licença em Mineiros ou em Minaçu, a 500 e tantos quilômetros da capital, e você ficar ali 3 meses, 4 meses, 6 meses esperando o veículo, a disponibilidade da rota para o técnico poder ir em campo. Ora, se for um licenciamento de impacto mediano, por que isso acontecer? Então, com a tecnologia, os órgãos conseguem imprimir esse dinamismo, né? Com a segurança do servidor que está analisando o processo, ele consegue visitar a área remotamente, entender os impactos. E a gente precisa também, Yuri e o Guilherme há de concordar comigo, parar de tutelar sobremaneira o empreendedor sempre achar que ele está mentindo. Ora, a legislação já há muito tempo, ela prevê que você não pode mentir no processo de licenciamento ambiental, não pode colocar informação falsa. Existe uma infração administrativa para isso já há muito tempo, existe um crime ambiental para isso, além das penalidades dos conselhos de classe, no caso principalmente o CREA. Então, se o órgão pedir estudos, os estudos estão afirmando que aquilo é verdadeiro, o que o órgão precisa fazer é o seguinte: se houver informação falsa, o órgão precisa ir atrás e punir aquele profissional que mentiu, que colocou informação falsa no processo. Isso tudo faz com que o Brasil, né, o empresário brasileiro acabe tendo mais velocidade e seja mais responsável. Exatamente. E a lentidão é o que a gente chama de custo Brasil, né? Coisa que atrapalha. Guilherme, aproveitando essa deixa aí do Rodrigo, interessante isso que ele falou, porque o IP foi tratado como um grande avanço por parte do governo do Estado, né? Toda vez que a gente fala essa palavra digitalizar, assim, nela vem implícita outra palavra que é assim, vai modernizar, vai fazer com que fique mais rápido tudo. E assim, e não é só isso digitalizar, né? Como o Rodrigo está falando, não adianta digitalizar se o cara da rota vai demorar 6 meses para passar lá. O que você sentiu, aproveitando que a gente está falando de licenciamento ambiental, desse IP, né? Que é um sistema? Bom, como o próprio Rodrigo até comentou, o sistema IP de licenciamento ele está pautado numa legislação moderna. O governo do Estado de Goiás ela tinha uma legislação de 1979. Né? Quando a secretária de Estado, Andréa Vulcanes, assumiu, ela revogou e ela fez uma revolução na nossa legislação ambiental. Então, ela já antecipou, né,
a partir da Lei 20.694 e o Decreto 9.710, isso já em 2019 e 2020, ela já antecipou o que é pauta dessa lei. Então, a gente traz dentro dessa nossa legislação estadual conceitos que a lei federal está trazendo agora, que é a licença por adesão e compromisso, né, que é uma licença, de certa forma, um pouco declaratória. E isso tudo, Yuri, com a tecnologia, ela vai trazer agilidade, a digitalização, mas ela também traz segurança. Né, porque o grande receio da classe científica, né, dos ambientalistas, é que um processo declaratório ia trazer fragilidade ao processo de licenciamento. E eu te falo que hoje mais de 50% desses processos que são declaratórios no sistema IP são indeferidos. Indeferidos porque muitas deles falhas técnicas das consultorias, né? Ora, falha técnica da consultoria mesmo, de não ter a capacidade de identificar aquele determinado impacto ambiental, e ora por... Né, o empreendedor que prefere ocultar aquela informação na antiga tentativa do vai que cola, né? Então ele joga um estudo e vamos ver se passa. Então o sistema, o IP, trouxe uma caixinha, né, onde o analista ele precisa seguir aquele rito. Então não tem como ter a subjetividade dele me pedir tal análise e o outro analista não pedir. Então ele engessou, de certa forma, o analista a me cobrar tudo que de fato é exigido. E aí essa hora vem cumprimento da legislação, do Código Florestal, vem todos os requisitos ambientais a serem avaliados. Então, de forma que o analista ele tem que fazer o atendimento de cumprir ou não cumprir o tal item ou tal requisito da norma. E isso traz uma agilidade porque cria um processo para eu, a consultor ambiental, trazer exatamente o que está sendo pedido naquele item e para o analista avaliar exatamente aquilo que foi pedido. Sai quantos anos isso? 200? Isso daí, nós temos processos. Ambiental sai quanto tempo? Nós temos processos de licenciamento conduzidos aqui para parcelamento, que a licença, por exemplo, vou te dar uma licença de supressão, ela saiu com 15 dias. Nós temos processos de licenciamento que, da data do protocolo, Yuri, até a emissão da licença, são 60 dias, 90 dias. Isso era inimaginável. No âmbito do IP no Estado. No âmbito do IP. Agora, o que acaba acontecendo? Isso mudou um pouco o mercado imobiliário, porque quando eu entro com um pedido de licenciamento, eu tenho que entrar com os projetos completos. Então, aquela história que antigamente era cultural, e a gente até entendia isso, que protocola isso, vamos desenvolver os projetos, porque até que o órgão ambiental pegue aquele calhamaço de papel que ficava no arquivo e analise, dá tempo de eu desenvolver esses projetos. Então, a gente agora entra com um processo completo, como o Rodrigo bem citou, eu tenho uma notificação de pendência só, então eu tenho uma bala de prata, para de fato entrar com os estudos coesos, bem definidos quais são os meus impactos ambientais e, consequentemente, o próprio analista revisitar o meu processo no máximo uma vez. Exatamente. Então, essa é a grande segurança e a grande agilidade. O grande X da questão agora que a lei nacional está trazendo é como isso vai ser aplicado nos outros estados. Que a minha preocupação, e eu até faço um pouco do coro dessa parte da equipe de ambientalistas que questionam a segurança disso, é entender o instrumento é bom. A questão é como ele vai ser aplicado. Aqui em Goiás, eu digo que é um sucesso. Perfeito. Bom, você está lá na FIEG, você sabe, você falou que a lei ambiental é de 79. A antiga logomarca da FIEG era uma chaminézinha saindo fumaça. Quer dizer, né, 79 que você falou aí, que é a legislação, não é outro mundo, é outro sistema solar, né? Assim, comparado com hoje. A FIEG teve uma campanha nos anos 70, traga sua poluição para Goiás, para atrair empresas, quer dizer, uma coisa inimaginável. Mas, Rodrigo, agora foram criados novos tipos de licença? Quais? Isso, exatamente. Esse assunto é muito importante, a gente precisa desmistificar isso, Yuri. E o Guilherme é um expert, sabe muito desse assunto. Você perguntou, a última pergunta sua para o Guilherme foi qual que é o tempo que se demora uma licença, né, para ser emitida. Então, a resposta, com viés um pouco diferente, seria depende do tipo de licença, né? Então, muitas coisas foram mantidas nessa lei que existe agora, né, a Lei Federal 15.190, e algumas coisas são novas. Então, é preciso dizer que não tem uma bomba atômica que caiu, não. Muita coisa que existe na lei, às vezes tem nomenclatura nova, mas já existe no Brasil todo. E eu vou, com a sua permissão, tentar separar esses nichos. Ainda como regra, para todo empreendimento de grande impacto, de significativo impacto, que na Constituição isso é
sinônimo de EIA-RIMA, e o EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, é o estudo mais complexo da legislação, está previsto, inclusive, no texto constitucional. Então, ele ainda é a regra, você ainda tem o licenciamento trifásico, né, com LP, LI, LO, licença prévia de instalação e operação, isso tudo está mantido, audiência pública, ouvir todos os impactos, analisar os impactos diretos, indiretos, sociais, econômicos, tudo isso continua exatamente o mesmo, certo? Agora, existe desde 97 na legislação, da resolução CONAMA 237/97, a possibilidade dos órgãos, cada um por si, criar regras específicas para empreendimentos com impactos menores, para tipologia de impacto menor, né, potencial de impacto menor. Então, isso já é comum, né? Goiânia, por exemplo, tem desde sempre, que seja com o nome de licença ambiental simplificada, ou licença autodeclaratória, ou licença fácil, você tem um monte de nome. E agora o nome do Brasil inteiro é LAC, licença por adesão e compromisso. E Goiás, em nível estadual, já tem essa nomenclatura já há alguns anos, né, criada nessa atual gestão do Estado, que é o seguinte, a licença é automática. E aí vem os órgãos, os críticos, né, falando assim, mas isso é o fim do mundo, como vai fragilizar? Agora eu vou te citar um exemplo. As florestas. Isso, vou citar um exemplo. Então você é o seguinte, olha, você acha que um restaurante por quilo precisa de licença? Não, porque ele não tem impacto nenhum. Peraí, mas ele gera, o órgão vai definir as regras para a licença, por adesão ao compromisso dele. Então imagina o órgão de Goiânia, AMA. Olha, mas vem cá, o volume de óleo de cozinha gerado, se ele não for corretamente descartado, ele pode gerar uma poluição hídrica significativa. Perfeito. Você acha que é preciso pedir um estudo complexo e custa um EIA-RIMA, custa 1, 2, 3 milhões de reais? Não. Então, a gente tem que ter um estudo mais simplificado. Restaurante que não dá para pagar 10 mil. Isso. Então, esse estudo simplificado é o seguinte, olha, para este tipo de empreendimento, esse KINAI, que é restaurante, eu vou exigir simplesmente um contrato, você faça o contrato, com uma pessoa que coleta o óleo e vai destinar correto esse resíduo. Então, um exemplo simples, né? Então, eu vou criar lá uma tagzinha para uma licença por adesão e compromisso para um restaurante para botar. Pronto. Então, você, quando vai fazer o protocolo, paga a taxa, né, mostra aquele documento, e aí a sua licença sai na hora, automático. Então, fala assim, tá, mas e aí, se a pessoa estiver mentindo? Então, o órgão vai ter que, por amostragem, criar métodos de fiscalizar as atividades a posteriori, e aí o que é necessário é penalizar com rigor aqueles que estão mentindo, lançando informação falsa no processo. Perfeito. Bom, uma última pergunta, Guilherme. O que você acha que ainda pode avançar na legislação? Nossa, tem tanta coisa que a gente precisa trabalhar ainda na legislação, né? Eu acredito que essa PL, ela trouxe uma grande vantagem, que foi essa informação. Agora PL, né? Perdão. A lei agora ela trouxe a uniformização. Mas eu acho que tem muita coisa que ainda precisa ser avançada. Eu vou te falar aqui que o Estado de Goiás já está há 4, 5 anos trabalhando esses conceitos que estão na lei, é de fato colocar isso em prática. Porque a gente tem mais de 100 órgãos ambientais municipais que ainda trabalham em determinadas situações com legislações ultrapassadas, com procedimentos que não estão em consonância com a legislação estadual. Então, eu acho que não é nem a questão de legislação, porque eu entendo que a nível Brasil, né, nós temos o maior arcabouço legal de leis. Eu acho que não é lei. Eu acho que é a aplicabilidade dela. Tem um pouquinho, né? Tem pouca, né? Conseguir fazer isso chegar até o nosso consumidor final, né, até o usuário final desse processo de licenciamento, fazer isso chegar até ele e ser aplicado. Então, isso, dependendo do IAPO, que é o Chuí, né, que falam aí da expressão de norte a sul, eles conseguirem falar o que está disposto nessa lei. Então, eu vejo que é a aplicabilidade e não mais legislação. Você, no geral, foi bom? Ah, sim, com certeza. Acho que a lei foi muito salutar, acho que ela padroniza, dinamiza, traz regras claras, né? Existe ainda uma lacuna a ser preenchida. Nós estamos aqui no dia da gravação no meio de um turbilhão, muita água já passou e a água passará por debaixo dessa ponte até a gente ter cristalizado a norma. Por quê? Por exemplo, existe uma das licenças novas, a LAE, L-A-E, Licença Ambiental Especial, que ela diz o seguinte, olha, para empreendimentos estratégicos, quer dizer, que o governo federal diga que um porto é estratégico, eu vou facilitar a emissão dessa licença. Pois bem, no momento do veto, o presidente da República, ele vetou as regras que ali estavam descritas,
Mas a lei, enquanto criação, enquanto existência dela, permaneceu. Como é que a gente vai preencher essa lacuna? Então, essa lacuna vai ser preenchida, quer dizer, agora tem que derrubar de veto pelo Congresso, depois medida provisória que o presidente vai enviar ao Congresso para poder preencher isso, e também, no final, isso vai parar uma coisa ou outra no Supremo. Então, essas regras ainda faltam um pouco de definição para elas se acomodarem, né? E é uma preocupação a questão da line, porque ao mesmo tempo que você quer dinamismo, você não quer para empreendimento justificativo de impacto, tipo um porto, uma rodovia imensa, uma ferrovia, que seja flexibilizado ao extremo o licenciamento, né? Nós temos todos uma preocupação, claro, que o meio ambiente seja preservado, as comunidades impactadas, etc. Então, vai faltar um tempo ainda para isso se acomodar. E essas regras ficarem um pouco mais claras para quem está aplicando a norma, né? Então, acho que nós podemos já deixar agendada para daqui a 6 meses uma nova entrevista para poder atualizar os colegas. Isso, exatamente. Bom, pessoal, nós conversamos aqui com o engenheiro civil Guilherme Dallagnol e com o advogado Rodrigo Costa, especialista em direito ambiental. Muito obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Essa entrevista, na verdade, merecia um para cada e depois com as devidas atualizações. Mas eu acho que deu aí para você entender mais aí o que essa nova legislação vem trazer de bom para você que é empresário. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço. Muito, pessoal. Continue nos acompanhando aqui nas redes do Secov para mais entrevistas bacanas como essa. É isso aí. Até a próxima.